Mas o meu plano esse semestre é gravar todas as aulas ao vivo na íntegra, tipo, seja lá o que acontecer na sala de aula. Eu não sei se eu vou ficar resmungando durante 1h40, eu não sei se eu vou explicar uma teoria durante 1h40, eu não sei se eu vou só tirar dúvida nas aulas que são as aulas ao vivo, tá? Mas meu plano é gravar todas elas, sem exceção, tá? E aí, como vocês estão vendo, vocês estão vendo minha tela, né? É, vocês estão vendo minha tela e eu escrevendo nela? Tá dando para enxergar isso aqui? Tá. E como eu estou gravando, eu quero também informar para as pessoas que vão ver esse vídeo no futuro. Eu estou conversando com alunos no Teams. E eles vão mandar pergunta e eles vão conversar comigo de volta. Então vai parecer que eu estou falando com além às vezes, tá? Então se você está vendo esse vídeo no futuro e não estiver fazendo sentido porque eu estou conversando com além, põe em mente que existe um bate-papo numa outra tela, né, numa segunda tela, existe um bate-papo acontecendo enquanto eu desenho nessa tela e gravo a teoria e o assunto. E essa tela não está sendo gravada, porque o peso do arquivo ia ficar o dobro, tá? Mas para todo mundo que é desse curso, que está matriculado e que está vendo essa matéria no decorrer do semestre, é bom saber que vai ter aula gravada teórica, ou seja, as aulas que seriam as aulas de segunda-feira, em vez de eu dar elas ao vivo, eu vou gravar elas e subir o conteúdo, tá? Então, até porque esses conteúdos teóricos, às vezes, eles são curtos, eles não precisam gastar, eu não preciso gastar 50 minutos, às vezes, de fala ao vivo, que é super cheia de resmungar, de parar para pensar e de, sei lá, questionar a vida. Pode ser só bem mais eficiente, eu posso falar realmente o que é necessário. E aí eu ganho mais tempo de produção. E dá um trabalho da porra também gravar essas aulas, então eu posso realmente concentrar esse trabalho na parte mais importante. E, e nas aulas ao vivo, né, seriam as aulas para tirar dúvida, para acompanhar o trabalho. Só que a gente está muito no comecinho, então corre risco de eu falar algumas coisas teóricas aqui também, ou redundantes, ou fazer a introdução do conteúdo teórico aqui para depois ir para a próxima aula, repetir algumas coisas que foram ditas na teórica. Então, essa aula é aquela aula sem corte, sem censura, né? 1h40 de seja o que Deus quiser, tá? Então eu vou até 6h50. E aí você vai me perguntar, vocês vão me perguntar no bate-papo, quem não tá vendo o bate-papo vai acreditar que vocês estão perguntando. Ué, mas mesmo hoje, você vai até 6h50 dando aula, né? Tipo, mesmo sem ter o conteúdo, vou. Mesmo que eu estiver aqui resmungando, fala da vida. Vai ser o nosso horário de presença integral, tá? Vocês viram das pessoas que estão aqui online, vocês viram os vídeos teóricos que eu coloquei? Vocês assistiram? Tem dúvidas sobre eles? Eu postei um vídeo sobre referências, sobre o uso de referência, e postei um sobre o que vai ser o semestre, tá? E aí? Massa. Então, deixa eu informar para vocês aqui. Eu, existe uma chance de eu ser a matéria pivô, tá? E se eu for a matéria pivô, eu tenho que receber build também de jogo, tá? Então, eu tenho que fazer esse trabalho também. Além do trabalho de escultura, eu talvez tenha que receber as builds, tá? Então, deixa eu copiar aqui um link aqui para vocês. Vou deixar como leitor por enquanto, só para vocês saberem. Ó, essa pasta aqui é a nossa pasta de trabalhos. E essa pasta aqui é a nossa pasta de trabalho. Vocês estão vendo que são 4 trabalhos, né? Escultura e modelagem high poly, retopologia e textura,
render final e TI, né? São 4 trabalhinhos. Só que esse trabalho aqui, na verdade, ele é 2. São 2 esculturas, ou 2 modelagens high poly, e cada uma dessas modelagens é avaliada como um trabalho. Então são 2 trabalhos valendo 20, que são curiosamente entregues no mesmo dia. Tá? Não é um trabalho de 40, mas são 2 de 20. Tá? Eu espero que vocês entendam que isso é um jeito de eu dar o prazo total do módulo para vocês fazerem a modelagem high poly, para que vocês não tenham que ficar fazendo uma modelagem high poly rapidinho, entregar e depois ter que começar outra, mas vocês terem realmente o período inteiro para fazer o módulo inteiro para fazer isso. Eu não estou com o calendário aqui, estou com o calendário aqui. Se não tiver, a gente pega ele rapidinho. Deixa eu pegar o calendário de vocês rapidinho para a gente conversar sobre as datas dos trabalhos, que são as coisas que não estão na aula, tá? Rapidinho, só pegar aqui no... Aqui, eu quero você. Eu quero essa página. É isso aqui que eu quero. E aí? Vocês estão vendo o calendário aí, não estão vendo? Todo mundo acompanhando comigo? Tá, pergunta do Thiago Miranda se a gente vai usar outro programa. Bom, para modelagem high poly, para escultura, a gente vai usar o Blender, porque a primeira coisa, todos vocês já devem ter o Blender, né? Tipo, não tem que ficar ensinando interface do zero. Então esse é o primeiro motivo. Outro motivo é que existe ainda a chance da gente voltar para a sala de aula. Se a gente voltar para a sala de aula, a PUC tem o Blender. Então, se eu der outro software e a gente tiver que voltar para a sala de aula, fodeu, eu quebrei o pipeline todinho. É... Então, meio que não rola de fugir não, tá? A gente ainda tá... Se fosse um curso só online, eu podia liberar, né? Se você, não, vai ser só online, usa o software que quiser e se dane. Mas como a gente ainda tem essa chance de voltar para a sala de aula esse semestre ainda, ou seja, ainda é uma possibilidade, e como também existe a possibilidade das pessoas estarem usando o laboratório remoto, então meio que não rola da gente embaralhar, não. Eu estou considerando acrescentar um software para textura, mas eu estou pesquisando ele ainda, que é tipo um Substance open source. Mas eu tô pesquisando ele, eu não tenho a pesquisa pronta para ver se ele está cobrindo realmente o que o Substance faz. Se ele cobrir, a gente vai acrescentar um software, mas o foco ainda é Blender, galera. Blender pesadão para modelagem. Cara, não é nada não, mas o Blender tá super bem das pernas, recebeu alguns milhões de dólares esse ano de uma penca de empresa. Tipo, a Microsoft acabou de entrar como patrocinador também do Blender. Então agora você tem a Epic, a Microsoft, a Adidas, a Ubisoft, todo mundo dando dinheiro pro Blender, vão ficar neles, pô. Esse povo tá ficando rico, vão ficar ricos também. É... Mas o que eu quero falar aqui, ó? Vamos lá. Por que eu tô puxando o calendário? Data de módulo. Yay! Nosso módulo, ele encerra no dia 25 de setembro. É quando o nosso módulo encerra. Certo? Então, isso quer dizer... Eu tô fazendo isso por aqui porque o SGA meu vai ser destrancado hoje, tá, gente? O meu SGA ainda tá bloqueado. E eles estão abrindo ele agora pra mim. Tá? Mas, então, o que acontece? Nosso primeiro trabalho, né, que é escultura e, e modelagem high poly, vai ser no final do módulo. Ou seja, a data que eu tenho aqui, ó, é dia 25 de setembro. Então, dia 25 do 9, os dois modelos, dois modelos. Dois modelos high poly. Tá?
Então, nosso primeiro trabalho, vocês já podem ver aí que a data não tem muito como fugir disso aqui, não. Não tem como postergar essa data, tá, gente? Isso aí já é a última data que eu tenho disponível para esse trabalho, porque é o final do módulo. Acabou o módulo, eu tenho 48 horas, sei lá, para lançar nota e essas coisas. Então, vai ser um corre para eu avaliar. Bem que dá para sentir o drama, né? Tipo, eu vou receber esse trabalho na sexta, e lá vai o Daniel, felizinho da vida, ficar sábado e domingo avaliando, corrigindo trabalho, para tipo, segunda-feira as notas estarem no ar. Né? Vamos lá. O outro módulo, ele termina no dia 7 de dezembro. Tá? Então é quando as notas finais tem que estar, né, os trabalhos finais têm que ter lançados, né? Ou seja, onde eu tenho o prazo que eu tenho para resolver essas outras notas, tá? TI de vocês vai ser entregue dia 18 de novembro, tá? 18 de novembro. Então, se a gente for seguir essa lógica, os modelos com retopologia e textura, eles têm que estar prontos antes do dia 18, porque eles têm que estar no jogo, pô. Como é que vai estar no jogo se não está pronto? Tá? Então, a gente tem basicamente até por volta do dia 14 para poder entregar os modelos, a versão low poly dos modelos. Até o dia 14 do 11. Né? Então, esse trabalho aqui de retopologia e textura. Então, retopo. Eu tenho como limite 14 do 11. Mais do que isso, lascou. Fui da bicicleta. O render pode ser no final do módulo. O render pode ser no final do módulo. O render pode ser a última coisa que a gente faz. Pode ser depois do TI, pode ser a última coisa. Então ele pode ser até o dia 7 de dezembro. Né? Lembrando que eu tenho que avaliar os trabalhos, então eu vou jogar um pouquinho antes. Provavelmente pro dia 5 e tal. Vai encavalar com seminários, mas whatever. Né? Vou colocar aqui dia 6, né? Dia 6 porque você fica o final de semana soltando render. Dia 6 do 12. Significa que eu tenho que correr com as notas, mas a vida é assim mesmo. Toda vez que eu dou prazo pra vocês, eu tiro prazo de mim, tá? Então quer dizer que eu tô dando espaço pra vocês, quer dizer que eu vou ter que correr pra caralho pra poder resolver isso aqui. Mas, como vocês sabem, é a vida, tá? TI, 18 do 11, tá? TI é dia 18 do 11. Eu tenho que correr com essa nota também, mas seja o que Deus quiser, tá? Então, essas são as datas dos trabalhos da gente. Aqui eu tenho 40 pontos. Aqui eu vou ter 20 e 20. E aqui eu tenho 20 pontos. Então, as datas, que foi o que não estava no vídeo, né? O conteúdo que não estava no vídeo são as datas. Eles estão. Tá marcado mais ou menos isso aqui, tá? Então, assim, o que eu tenho aqui de espaço aqui para as aulas é isso. É lógico que eu vou ter que bater essas datas com a coordenação, né? Ou seja, esse é o máximo de prazo que eu posso dar. E a coordenação pode falar que tá tudo errado e que eu falei besteira. Se for o caso, na hora que eu publicar a data no SGA, vai ser a data certa e eu mando uma mensagem para todo mundo confirmando se eu conseguir manter essas datas. Ou seja, se essas datas, se elas se estabeleceram, tá? Mas esse é minha meta de datas para o semestre, é o meu plano de datas. Deus me livre, eu não quero ninguém em reavaliação, pelo amor de Deus, gente. Rala aí para não cair em reavaliação. Reavaliação é terrível e eu não quero fazer com ninguém. E, né?
Olha só, não é como está no calendário, Diego. Eu estou seguindo o calendário que está comigo no planejamento de aula. Se a coordenação resolver mudar por causa desse fator, vocês vão ficar sabendo. Mas a princípio, eu estou seguindo as datas que estão nesse calendário, tá? Então, pode ser que mude, pode ser que tenha alguma coisa alguma mosca que eu estou comendo, mas como essa data está lá marcada e já foi divulgada para todos os professores, né, eu vou considerar que é uma data já pensada e ponderada e com muita calma, né, que não foi feita nas coxas. Tranquilo? Vocês já têm um modelo low poly, não é isso? Vocês já estão. Vocês já têm um modelo low poly. Porque vocês fizeram isso mês passado, eu lembro que vocês fizeram. E entregaram. E eu apaguei os arquivos. Eu apaguei os arquivos, mas eu lembro que vocês fizeram. Eu não salvei eles, não. Eu lembro disso. Esse semestre a gente vai fazer a versão finalizada desses modelos, tá? Então a gente vai fazer a versão final desses modelos. Como o Thiago já perguntou, a gente vai usar o Blender mesmo, tá? Blender, a gente está usando a versão 2.83 2.83 e toda semana parece que agora eles lançam uma versão de correção, então tá na 2.83.4. Porque essa versão aqui, ó, ela é LTS, ou seja, ela tem suporte longo. Então ela vai ter tipo update, correção de bug por muito tempo. E ela é mais estável do que a 2.9, tá? A 2.9 é de teste. Então ela é mais recente, mas ela dá erro. Ela não é feita para produções de longo prazo, tá? Então, primeira coisa que eu comentei lá nas aulas teóricas é que a gente vai lidar com referência, mesmo você já tendo um modelo low poly. Você tem um modelo low poly, mas isso não elimina o fato de que eu preciso saber para que lado que você quer levar esse modelo, esse modelo low poly, tá? Então, vamos considerar aqui o... Vocês lembram da Patty, né? Vocês lembram desse personagem? Já tá nos meus vídeos do YouTube. E, e aqui, ó, eu tenho um grupo para ela aqui, uma collection para ela. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a interface do Blender, porque eu acho que vai ficar melhorzinho para enxergar as coleções. Eu tô preocupado com isso aqui, galera. Tô preocupado com isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam pra mim? O que vocês vão fazer pra mim no processo de produção de arquivo, tá? Primeira coisa, vai ter uma coleção pro seu personagem low poly. Ó, lembrando, pessoas, que todo o conteúdo que eu tô falando aqui tá sendo gravado, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa, lembra que eu vou estar postando isso aqui depois. Mas só relembrando aqui, o Lucas perguntou aqui online qual que é a versão 2.83, tá? Essa é a versão do Blender que a gente está usando. E não me inventa ficar pipocando versão de software nem modelo de software, não. Vamos tentar manter um padrão para trabalhar. Então aqui, ó, eu quero em uma collection, eu quero o meu personagem low poly. Inclusive, o design de rig dele você pode colocar dentro como uma sub-collection, tá? Mas eu quero poder desligar o personagem low poly a hora que eu quiser, tá?
Mas é importante que esse personagem low poly esteja no arquivo que vocês vão fazer o high poly para poder ajustar as medidas e a escala. Então, a dimensão do personagem, que eu espero que esteja definida, né, de verdade, né? Então, a minha personagem inteira aqui, ó, ela tem de altura, deixa eu ir no modo objeto, 1,74 m mais ou menos, tá? Então, eu quero que vocês já tenham essas coisas meio que definidas, né? Tipo a altura do personagem, escala do personagem. Quando eu for fazer o high poly, eu quero usar isso como base. Ou seja, eu não quero fazer um high poly e depois descobrir que a proporção está errada, que a altura está errada, ou que ele não segue o rig que vocês criaram, tá? Para o meu high poly funcionar, os cortes de dobra vão ter que coincidir. Senão não funciona não. Se você resolver que os cortes do personagem mudam de lugar, o seu rig foi pro saco. O seu rig não deforma mais. Então é fundamental que o seu personagem low poly esteja na cena. E também é fundamental que ele esteja organizado para na hora da avaliação eu não ter que ficar catando o milho, tá? Gente, é um processo avaliativo. Isso aqui vale ponto, tá? Se eu tiver que localizar os arquivos, localizar os collections, localizar os modelos, localizar o rig, para poder avaliar, se eu não puder fazer só liga e desliga, então esse é um trabalho que eu tô tendo que você não teve. Se eu tô tendo, o ponto fica comigo, não é pra você não. Tá? Eu distribuo pontos se você fez por onde. Tá? Então não esquece disso não, tá? Não esquece que a proporção que você está fazendo do seu modelo high poly tem que respeitar o seu modelo low poly, tá? Então não tem muito escapatória não. Por isso que eu falei muito no semestre passado que o rig já era o rig final e que a proporção já era a proporção final, tá? Porque vai chegar agora e a gente quer preservar tudo que eu criei, todos os actions, tá? Vocês entendem essa primeira parte? Lembrando que essa pergunta é para quem está no Teams. Quem está vendo no YouTube não vai fazer o menor sentido. Mas se você entendeu, você pode comentar, eu entendi. É... Então tá. Qual que é a próxima collection que a gente vai fazer? Eu quero uma collection só para referência. Tá? Eu quero uma collection só para referência. A gente vai ter referência de... Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Deixa eu ver, pictures. Deixa eu jogar uma imagem aqui. Não importa se você está usando adicionar referência, adicionar background ou adicionar imagem como plano. Não faz diferença para mim como que essa imagem chegou aqui para mim, tá? Isso aqui não importa. Isso aqui importa, tá? Isso aqui é referência de quê? Isso aqui é referência de design? Isso aqui é referência de detalhe? Isso aqui é referência... é, 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 o que é essa referência? Sabe? Que conteúdo que é esse? Então, por exemplo, se esse aqui é o meu concept, então vamos lá colocar concept. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque vocês quebram as pernas. Então, eu vou colocar aqui guindaste. Crane, né? Crane. Crane. Images. Crane. Isso aqui é o que acontece na vida. Entendeu? View image. Save image as. Save. Certo? E aí, o sujeito vai julgar isso aqui
e virou isso aqui, ó. Concept, detalhe, detalhe. Não sei o que que é empty 30, 500, 991. Eu não sei o que que é isso. E não tem como eu ficar cavucando o design de vocês para saber que aquela imagem gigante estava só num detalhe do personagem. Coloca para mim o que que é que aquilo representa. Detalhe. Então, por favor, lembra de colocar, na hora que for colocar a referência, de nomear as coisas. Você está usando isso como para qual parte? É a visão de frente? É a visão de lado? É a visão de topo? É o detalhe? É o figurino? É a musculatura? É a anatomia? O que que é essa imagem? O que que ela representa? Por que que eu estou olhando para ela? Então trata de nomear isso aqui, ó, tá? De novo, isso vale ponto. Isso vale ponto. Ou seja, isso me ajuda a avaliar. E se eu estou tendo dificuldade para avaliar, então vocês sabem, né? Se o trabalho ficou comigo, então quer dizer que vocês não ganharam esse ponto. Vocês ganham ponto quando o trabalho não fica comigo. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Então, gente, o Marcos Vinícius está perguntando que ele mudou de grupo e os modelos ele não consegue aproveitar no jogo. E, bom, essa é a vida de quem troca de grupo, né, Marcos? Se você trocou de grupo, então seus modelos não são recicláveis, então você tem que fazer modelos novos, né? É, afinal de contas, você precisa entregar esses modelos e eles têm que combinar com o jogo. Então é meio uma situação mais complicada. Se você troca de grupo, você tem realmente que começar do zero. Não tem escapatória não, tá? Certinho, Marcos? Vamos lá? Vocês entenderam isso aqui então, né? Do grupo. É lógico que eles precisam de animação, Marcos. Seus modelos precisam de animação. Holy moly. Pois é, eu não incentivo troca de grupos porque elas geram trabalho a mais para quem sai de um grupo e vai para o outro. Tipo, você tem que produzir conteúdo para o grupo. Enquanto que você ficando no seu grupo é mais rentável. Entendeu? Tipo, o objetivo aqui não é incentivar quem troca de grupo, é incentivar quem fica nos grupos. Já pensou se incentivasse quem sai de grupo? Vocês já pensaram como é que ia ser o trabalho na PUC? Se a gente tivesse um monte de incentivo para você trocar de grupo, como é que ia ser a produção? Pois é, você vai ter que ter os personagens com ciclos de animação, porque isso está lá na lista de critérios do TI, cara. Isso está na lista de critérios de TI. Falando, a gente não incentiva a troca de grupo. Não é assim que a gente monta o rolê. Se a gente incentivasse, já pensou como é que ia ser? Então, sim, você tem que fazer o personagem do zero e tem que fazer as animações também. É, não, eu sei. É terrível. Mas é porque a gente não cria critérios que incentivam a troca. É o que eu tô te falando. A gente não pode nem pensar em criar critérios que incentivam a troca. Então, é tenso. Você vai ter que criar coisas novas, considerando o combinado do grupo. O que você pode pensar é quais são as coisas mais simples que você pode fazer para esse grupo que você entrou. Então, em vez de fazer uma águia com 7 cabeças, você faz aquele Minion que preenche cena, entendeu? Então, seja esperto na escolha do design. Né? Em vez de escolher o diamante, você escolhe o mínimo, entendeu? Você escolhe um design que seja mais viável de produzir. Não meta os pés pelas mãos. Não vá fazer um personagem super complexo. Faz os personagens mais simples pro jogo, tá? Então pensem nisso. Se você vai fazer os personagens do zero, pense em designs que são designs de preenchimento e não designs de foco, tá? Então pense em Minion e essas coisas. Ó, voltando aqui para as imagens, depois que vocês colocarem as imagens,
eu preciso que vocês façam o pack das imagens, tá? Eu preciso que as imagens estejam no arquivo que eu vou avaliar, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando sobre esse processo, ou seja, vai ter um vídeo para consulta, um vídeo curto só sobre pack. Na verdade, já tem um no meu YouTube, mas eu vou fazer um novo para vocês, para estar no playlist de vocês. Eu vou fazer isso esse final de semana, tá? E vou subir lá. Mas está gravado aqui também nessa aula longa, cheia de, de põe medo em aluno, de vai perder ponto. Mas eu preciso demais que vocês deem pack, que vocês lembrem de dar pack depois de colocar as imagens, tá? E lembra, se você colocou uma imagem nova, você tem que ir lá e dar pack de novo, porque o Blender não sabe que aquela imagem que você colocou segue a mesma regra. Então, confere esse pack antes de me mandar o arquivo, tá? Confere o pack. Então, você vai em arquivo, external data e pack all into Blender. Se ele der um erro, você fala, ops, ele deu um erro. Esse erro aqui, na verdade, ele diz respeito ao modelo low poly. Então, esse arquivo é um arquivo que estava na patch, tá? Mas o que acontece? Se você vier aqui, ó, e a imagem estiver com pack, vai ter um íconezinho aqui mostrando que ela tá pack. Olha só. Confere se ela tá pack. Tá vendo? Essa imagem aqui, ó, ela não é externa. Ela é empacotada. Se eu der um unpack nela, né? Se eu der um pack, vai estar aqui, ó, o íconezinho da pasta com a localização dela. Então confere se tá pack. Aqui, ó. Tudo que tem pack tem o íconezinho do pacote e ele não te dá acesso à pasta aqui, ó. Tá bloqueado, ó. Se eu clicar aqui, ó, nada acontece. Então, eu preciso disso, tá, pessoas? Eu preciso disso. Referência, nomeada e com pack, tá? Eu não sei se vocês já pegaram as referências, eu não sei se já prepararam o material, mas se você já tem preparado, já monta um arquivo que você vai trabalhar bonitinho. Tá? Eu realmente não me importo em como que essas imagens de referência vão ser posicionadas. Se elas estiverem aqui, eu localizo elas. Se elas estiverem aqui, eu localizo elas. A gente vai ter, obviamente, uma coleção para o HiPoly. Obviamente, a gente vai ter uma coleção para o HiPoly. Tá? É fundamental. Ou seja, o que, que eu estou avaliando, de onde é que veio, quais são as referências. Tá? Pode ter mais coleções que isso? Pode ter mais coleções que isso. Mas pensa que essas são as coleções principais, as coleções master. E que as outras coleções, elas são subordinadas a essas três. Que é, eu tenho meu modelo low poly, eu tenho meu modelo high poly e eu tenho as referências que vocês usaram. Certo? Organização de arquivo, gente. Salva o tio na hora de avaliar, entendeu? Salva o tio. Eu vou lá, avalio que é uma beleza, né? Desligo o que me interessa, ligo o que não me interessa, localizo o que é fácil. Inclusive aqui, ó, a organização do design de rig, fazer uma pastinha bonitinha. Cara, o famoso me ajuda a te ajudar, entendeu? Me ajuda a te ajudar. Certo? Tranquila essa parte também, pessoas? Me dá o retorno no Teams aí, enquanto as pessoas do futuro ficam confusas no YouTube. Massa.
Eu tô levando 4 tranquilo como sim, entendeu? 4 tranquilo pra mim é tipo, todo mundo entendeu. Tipo, uau, 4 tranquilo. Então vamos lá, pessoas. Nesse semestre, a gente vai ver primeiro modelagem high poly e depois escultura, tá? Normalmente, quando a gente está em sala de aula no regime presencial, eu começo com escultura. Primeiro porque a galera costuma estar muito afim de mexer com escultura e né, você fala assim, não, já tá aqui, ó, já tá aí, toma, pode esculpir. Então é legal você começar com escultura quando você está em sala de aula, porque você já dá a tablet para todo mundo e fala, yeah, né? E sem contar que a tablet precisa de um tempo de costume, né? Tipo, você usar a tablet para fazer as coisas no Blender, né? Ou seja, você usar a canetinha, né? E a tablet, é, é, leva um tempo para acostumar. Então tem gente que nunca mexeu na tablet e vai tipo, começar na aula e vai ter que acostumar. Só que a gente está online, né? E online tem um problema. Talvez vocês não tenham tablet em casa. E esculpir com mouse não é tão legal, né? Então, a gente vai ver primeiro a modelagem high poly, entendeu? Para depois ver a escultura. Isso é só para quem tiver com mouse na vida, quem tiver subordinado ao mouse, poder fazer os modelos high poly sem ter que preocupar tipo, de não ter o equipamento correto para poder trabalhar, entendeu? Já pensou, eu dou umas 2, 3 semanas de escultura e o cara tá lá com o mouse e fala, pô, mas assim eu não vou conseguir produzir. Então eu inverti isso do plano de ensino para facilitar quem não tem a tablet em casa. Para quem não tem a tablet em casa, poder produzir os modelos high poly e ficar sossegado que dá para fazer modelo high poly de boa sem usar a tablet, usando só modelagem, né? Sem usar a escultura, usando só modelagem. Lembrando que os meus personagens high poly, aqueles que eu uso sempre, né? Os que eu faço. Cadê o meu ArtStation? Deixa eu vender meu peixe aqui. Deixa eu vender meu peixe. Nada aqui é esculpido. Isso aqui é tudo modelado, tá? Então, a gente vai começar com modelagem high poly porque dá pra fazer tudo com modelagem, entendeu? Zero escultura. Zero escultura nesses modelos. Niente, nada. É tudo modelado. Ou seja, não é necessário, entendeu? A escultura é um extra, é um plus. A gente vai chegar lá e eu só preciso de uma semana ou duas, no máximo duas, para passar os conteúdos de modelagem high poly, para depois a gente entrar em escultura. Sem contar que, mesmo com escultura, e mesmo em softwares que tem escultura muito, muito pesado, modelagem high poly ainda é como se resolve várias das coisas. Ainda é como se resolve muito do rolê. Então, meio que é um negócio que você não consegue escapar dele. Você consegue se livrar de escultura no processo, mas você não consegue se livrar de modelagem high poly. Sabe? É um negócio que você não consegue escapar. É da modelagem. Então, a gente vai modelar primeiro, tá? É, na verdade, eu modelo com a tablet, tá? Se vocês não lembram de sala de aula, vocês lembram que eu não queria ficar trocando de mouse para tablet, então eu modelo na tablet, né? Eu uso a tablet igual um mouse, tá? A única coisa que você precisa saber, Thiago, para a tablet funcionar, você que perguntou sobre a tablet, a única coisa que você precisa saber para a tablet funcionar bem no Blender, para sua vida ser boa, entendeu? É que se sua tablet tem dois botões, se sua tablet tem dois botões, isso aqui é o left click, isso aqui é o right click
E esse aqui, ó, no Windows, ele põe como deslocar, rolar. E isso aqui é que você tem que arrumar na sua tablet. Isso aqui não funciona, galera. Você tem que trocar isso aqui para clique do meio, tá? Então, isso aqui, ó, tem que ser middle click. A única coisa que você tem que ajustar na configuração da tablet. Middle click. E se você tiver só um botão, que é o meu caso, na minha tablet, a minha tablet só tem um botão. Pobreza é foda, né? É uma Wacom e só tem um botão. É a Wacom mais fuleira que tem. A Surface também só tem um botão. A Surface da Microsoft tem um botão. Então, isso aqui é o right click. Para isso funcionar, ou seja, se você só tem um botão, eu uso uma preferência no Blender. Deixa eu abrir aqui as preferências. Eu uso essa preferência aqui, ó, que é usar o Alt para fazer o que o clique do meio faz. Aliás, isso aqui, mesmo que você tiver os dois cliques, é interessante de ligar porque fica parecido com a Unity. Porque você usa o Alt mais o clique esquerdo para poder navegar. Então, para eu fazer isso aqui, ó, eu uso o Alt e o clique normal, Shift Alt e Ctrl Alt. É parecido com o da Unity. Da Unity, na verdade, Shift Alt e Ctrl Alt são invertidos, né, em relação ao Blender, mas é mais fácil de migrar, assim. Então, se você ligar o Emulate Tree Button Mouse, você pode escolher, por exemplo, Alt para resolver, tipo Alt mais o clique para resolver isso, tá? Então essa é a única coisa para quem usa tablet. Única coisa, tá? O resto é meio que vem da caixa no Blender, você não tem que preocupar não, tá? Então, se não estiver funcionando, não é mais chance de ser seu driver do que ser o Blender. Pois é. Então, tá tranquilo? Vocês entenderam por que a gente vai fazer modelagem primeiro e escultura depois? Lembrando, uma semana, 2 semanas para a gente ver modelagem high poly. Na sequência, a gente já vai estar detonando na escultura, tá? E é bom, na verdade, você ter uma modelagem high poly, porque às vezes até para esculpir você vai querer começar com um modelo high poly para esculpir, entendeu? Você não vai querer começar a esculpir do zero para chegar no high poly, entendeu? Às vezes você vai querer fazer a base toda high poly. Então isso é meio que uma possibilidade. Certo? Tranquilo? Estão me acompanhando aí? Então vamos falar de modelagem high poly. Yeah. Vamos falar de modelagem high poly. E aí você vai falar assim, pô Daniel, você vai falar de modelagem high poly e você está criando um cilindro com 8 vértices? É, eu tô criando um cilindro com 8 vértices para falar de modelagem high poly. Eu tô fazendo um modelo low poly para falar de modelagem high poly. É a vida. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai falar sobre a modelagem high poly? Qual que é o primeiro rolê que a gente vai falar? Bom, o primeiro rolê que eu vou falar é o seguinte: a modelagem high poly, a primeira coisa que ela vai fazer pela gente é liberar alguns recursos, tá? Que a gente não usava na modelagem low poly por causa de compatibilidade, por causa de peso, ou sei lá, por causa de qual rolê, tá? Mas a primeira coisa que vai acontecer na nossa vida agora, porque a gente está fazendo modelagem high poly,
é que a gente vai poder pegar e acessar tudo isso aqui, ó. Yeah! Esse bloco de ferramenta vai estar liberado para a gente, tá? E boa parte do que eu preciso para fazer uma modelagem high poly está dentro desse menu de opções, né? Então aqui, ó, os modificadores vão ser tipo parte fundamental do que vai transformar meu modelo low poly no modelo high poly, na verdade. Não tem por que eu ficar criando 1 milhão de vértices para modelar, sendo que eu tenho que selecionar eles e mexer eles. Eu posso deixar o Blender gerar esse 1 milhão de vértices para mim e fazer um negócio que o Blender faz. E aí eu vou criar aqui um arquivo novo só para vocês entenderem isso. O Blender tem um tipo de modelagem que a gente chama de semi-procedural, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui, né? O Blender, ele tem modelagem semi-procedural. O que significa? Significa que eu posso fazer um modelinho com poucos vértices, editar esse modelo e gerar as variáveis sem ter que necessariamente modificar muita coisa no meu modelo base. É onde entram os modificadores. Os modificadores eles vão mudar o resultado visual do meu modelo no modo objeto, sem alterar os meus vértices originais. Então eu posso continuar trabalhando com um número baixo de vértices, ou um número relativamente baixo de vértices, e gerar um conteúdo com muitos vértices. Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer um exemplinho aqui de bobeira. Aqui, ó, eu vou aumentar mais um corte para cada lado. Beleza. Certo? Maravilha. Então, olha só, eu tenho 4 tipos de modificadores, tá? Tem 4 tipos de modificadores. Os modificadores da família Modify, que vai fazer transferência de dados, na verdade. Então, todos eles são uma espécie de transferência de dados. Você pega dados de um modelo e leva para outro. Os geradores, que vão gerar mais vértices para mim, e é o bloco onde a gente vai começar a trabalhar esse semestre na modelagem high poly, tá? Então, esse aqui é onde a gente vai realmente pegar um modelo low poly e crescer a topologia dele. Os deformadores, que vão mudar a forma do meu modelo sem mudar os vértices originais. E os simuladores, que dependem um pouco de tempo e física para acontecer. Então tem essas 4 famílias. Tá? Eu vou começar com o Generate, que o Generate é realmente o bloco onde a gente vai começar com a modelagem high poly. Eu vou começar com um Array, que permite que eu pegue um modelo simples e faça o processo de replicar e encaixar ele certo? Eu vou criar um array para cada direção. Lembrando que quando eu modifico um conjunto de vértices, todos os outros vão ser modificados. E aqui, ó, eu tenho um modelo que é high poly, que eu jamais modelaria isso aqui, né,
Deixa eu dar um shade smooth aqui e... Então, o... isso aqui, ó, é um exemplo do que eu estou falando. Modelar todos essas telhas automaticamente pesaria meu modelo. Automaticamente pesaria meu modelo. Eu estou multiplicando aqui. Aqui estão 7, vamos colocar 10. Vamos colocar 10 por 10. Sem telhas. Né? Ou seja, aqui, ó, só nesse conjunto de telhas, eu já estou com 7.600 triângulos, mas na real são só 76. Entendeu? São só 76 triângulos. São só esses daqui. Né? Deixa eu colocar um Alt Smooth aqui. Obviamente que eu posso pegar isso aqui e imprimir no modelo low poly. Ou seja, se eu quero fazer uma telha que reage à luz, eu posso fazer toda a duplicata, toda a repetição através de um modificador e depois fazer a transferência desses dados de forma a ficar leve no jogo. Então, esse conceito de modelagem, que é a base do que o Blender faz com o modelo, né? Ou seja, toda alteração que eu fizer aqui vai afetar como um todo o meu modelo, né? Então, estou pegando aqui só para vocês verem, tipo, o resultado, né? Gente, que interessante. O Teams corta a mensagem de vocês, então a pergunta do Diego veio pela metade. Deixa eu ver a pergunta do Diego. Os outros não existem para questão de peso? Cara, toda vez que você copia toda vez que você duplica, pesa, tá? Toda vez que você duplica, pesa. Duplicar pesa, tá? Porque duplicar significa que você está criando um novo data block de vértices. Se você duplica linkado, não pesa tanto. O array pesa menos que isso, porque na verdade no array não existem os outros. Eles não existem. Eles são uma representação visual desses vértices. Então ele é absurdamente mais leve. Ele é absurdamente mais leve. Não quer dizer que ele é ausente de peso. Se você colocar 1 milhão de telhas, vai pesar porque é exponencial isso aqui, né? Ou seja, o aumento de peso é exponencial. Se der a apply, se eu for dando apply aqui, ó, o que aconteceu? Ele criou um modelo com 760 vértices. Ou seja, ele vai transformar esse objeto no conjunto é, final. Ou seja, ele está fazendo um modelo, né? Porque eu estou partindo de um modelo. Ele não está fazendo instâncias, tá? Ou seja, ele não está fazendo instâncias, tá? É diferente de fazer instâncias. E lembra que isso aqui é para eu fazer detalhes que no Blender é leve, mas que se eu for levar para o motor é pesado. Por que a gente está falando isso só agora no quarto período com vocês? No primeiro período, se vocês fizessem isso aqui, vocês iam chegar lá na Unity e esse modelo ia ter os 7.600 vértices. Ia ser pesado pra caramba. Imagina se toda casinha que você fizesse no primeiro período, você tivesse 700 mil, né, 7.600, né? É... São 10 datablocks, né, ô Diego? Pensa o seguinte, pensa que é um combo, tá? Eu não sei se você entende o conceito de datablock, mas quando eu crio o datablock, eu estou criando essa informação, entendeu? Aí eu estou criando a origem, o mesh e toda a família de coisas
do mesh. Então, o V, vertex color, shape key, certo? Então, se eu criei um modelo de 10 vértices, eu criei isso aqui, entendeu? Se eu criei um modelo com 100 ou com 1000 vértices, eu criei exatamente o mesmo pacote. Datablock, origem, mesh e essa sequência. Então, é um datablock só com esses vértices todos. Aqui é um, um datablock com 10 vértices, mas eu tenho toda essa família de dados para lidar. Então, na hora que você pensa em termos exponenciais, isso aqui pode virar um gargalo enorme. Porque você tem que processar origem de todo mundo e mesh de todo mundo. E aqui eu estou lidando com uma origem só. Tá? Essa é uma das razões pela qual vocês vão ver que quando a gente vai lidar com um personagem finalizado, para low poly, a galera não gosta muito de fazer milhões de peças para personagem. Prefere lidar com a malha mais inteiriça. Porque eles não querem criar um monte de datablock. Não, essa diferença, essa diferença, ela é uma diferença de processamento digital de dados, tá? Todo software que lida com multiplicação de informação lida com a mesma lógica de multiplicação de informação. Você está multiplicando a raiz da informação, ou seja, você está multiplicando letras numa página, ou você está multiplicando páginas num documento, ou você está multiplicando documentos num arquivo. Entendeu? Então é a mesma lógica. Você pode fazer 10 scripts para um jogo, né? Ou você pode fazer um script com 10 funções. E dependendo do que você está produzindo, isso vai afetar como que está sendo carregado. Porque você tem que carregar 10 scripts e instanciar cada script como uma realidade, sendo que eles podiam ser todos um script um pouco mais longo, faz diferença, entendeu? Então, por que a gente publica variável? A gente publica variável para a gente poder editar modificações num script só, para eu não ter que fazer um script para cada variação de valor que eu tenho. Já pensou se tivesse que fazer um script para cada variação de valor? Ou seja, é algo a se pensar, tá? É algo a se pensar. Mas enfim, deixa eu apagar isso aqui. Yay. Então, como eu ia falando, porque a gente agora vai modelar high poly, então a gente já tem, né, o fato que modificadores podem ser usados. Modificadores estão liberados, tá? Outra coisa que a gente vai ter na modelagem high poly que vai ser interessante é que a gente não tem tanta preocupação com a topologia no modelo high poly para criação. Então, a gente vai ter duas instâncias de topologia. Então, você vai ter a topologia de forma e vai ter a topologia de deformação. Eu vou escrever deforma. O que acontece? Se a sua topologia ela só é uma representação da forma e ela não sofre deformação, então você pode fazer qualquer coisa com essa topologia. Se você não vai deformar, ou seja, não vai dobrar, envergar, então os cortes importam um pouco menos. A direção dos cortes importa mais se ela apresenta a forma. E quando você vai deformar é diferente, porque quando você vai deformar você está preocupado com loop, com direção de loop, posição de quad, existência de n-gon. Na hora que você está pensando só em fazer um design, meio que não interessa tanto mais não. Ou seja, você pode cortar à vontade. Você pode, por exemplo, para criar é, 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 um vão, né? Tipo, não tem problema nenhum eu fazer um monte de cortezinho, né? Deixa eu fazer um monte de cortezinho aqui.
Show. Eu quero pegar uma meia dúzia desses cortes aqui. Cara, o que acontece? Se a gente fosse pensar no modelo low poly, no modelo de jogo, isso aqui seria um inferno. Isso aqui para um modelo de jogo, né? Você vai levar esse direto para o jogo, isso aqui é um inferno. O tanto de corte que eu tenho aqui. Mas se você está só tentando representar uma forma, meio que não tem problema não. Tá tranquilo. Porque não é o ponto, entendeu? O ponto é representar o relevo. Então, essa zona aqui, ó, que está no centro do modelo, ela não interessa. Faz a menor diferença. Representou a forma. Representou a forma. Isso é bastante libertador pra gente. Pois é, o N-Gon ele não é importante se ele vai ser plano. A única regra do N-Gon é que você não pode ter ele numa área não plana. Meio que você pode usar N-Gon. Tipo, na real, você pode usar pra caramba N-Gon. N-Gon é do caramba de usar na real. Qual que é a regra do N-Gon? É... Eu não posso puxar um vértice para ele dar fora. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui estraga o N-Gon. Qualquer deslocamento aqui dessa superfície estraga o N-Gon. O N-Gon é um saco por causa disso. O problema do N-Gon não é a falta de tecnologia do software, mas é porque a forma dele, né, não permite umas certas posições. Mas, olha que interessante. Meio que isso aqui pode. Meio que isso aqui tá liberado. Tipo, tem problema. Isso aqui não tem problema nenhum. A forma tá lá, tá funcionando. Maravilha. Não é o problema. Então, cara, se a superfície do N-Gon é plana, tá liberado. Sim, mostra depois, Bernardo. A gente vai ter umas aulas onde vocês vão poder mostrar o modelo pra caramba e tal. Mas esse que é o lance. Se o seu foco é a forma, então é óbvio que Zephyte ainda é um problema. Zephyte sempre vai ser um problema. Mas é... onde é que tá onde é que tá meu frame aqui? Deixa eu trancar o frame aqui deixa eu trancar isso aqui. Aí. É... Ó, Ngon. Plano. Ok. Ou seja, se ele é plano, tá ótimo, entendeu? Número de corte, número de vértices conectados a um ponto. Cara, tudo isso, de novo, em modelos que não sofrem deformação, tá? Em modelos que não sofrem deformação. Se o modelo sofre deformação, muda. Só que, se a gente vai fazer retopologia, ou seja, lembrando que a gente vai fazer retopologia, então quer dizer que eu posso usar um modelo para fazer o personagem com a topologia toda cagada e depois fazer a topologia bonitinha? Claro que pode. Você pode fazer uma topologia cagada de personagem se ela representar a forma que você quer. Tá? Então, força, isso vai liberar tanta gente. Vai liberar tanta gente para modelar. Tá? Volume de informação. É, 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 se sua máquina está dando conta, está liberado. Então, enquanto sua máquina estiver dando conta do volume de informação,
Tá liberado. Você pode ir colocando detalhe. Você pode ter detalhes minúsculos. Você pode ter coisas incrivelmente minúsculas no seu modelo. Dá para modelar as pregas, entendeu? Dá para modelar as pregas, gente. Assim, fica tranquilo. Não tem problema. Isso não é problema pra gente. Se a gente pegar esses modelos que eu mostrei mais cedo, né, esse modelo aqui, ó, eu acho que eu vou abrir ele, mas os buraquinhos do celular são modelados, entendeu? Tipo, isso aqui não é textura, isso é tudo modelado, tá? Essa beiradinha, os botões, tudo tem relevo. Ah, não sei não, viu? Às vezes pode, viu? Faz um teste. Você quer ver o desempenho da sua máquina? Faz um teste. Quer fazer um teste? Vamos lá. Como é que a gente faz um teste? Tá, vamos lá. Mas você vai fazer um teste de resistência. É... Primeira coisa, você faz um subdivide nele, tá? Antes de começar. Tipo, na verdade, é legal você ver quantos subdivides seu Blender aguenta no modo Edit, tá? Antes dele travar, antes dele ficar ruim de mexer, tá? Por exemplo, aqui ó, no modo Edit eu tô com 700 mil, tá? Agora ele vai crashar, ó. Agora ele vai crashar, ó. 2 milhões para essa máquina é o limite, é um limite, tá vendo? 2 milhões no modo Edit para essa máquina é um limite. Mas lembra, esse é um limite no modo. Só no subdivide, tá? Então esse é um teste. Então se você sabe, por exemplo, se eu sei que 700 mil meu computador aguenta no subdivide, eu vou tentar manter os meus modelos dentro desses 700 mil, tá? 700 mil é coisa pra caramba, gente. 700 mil é coisa pra caramba. Deixa eu abrir. Deixa eu ver se eu tô com. Não, pior que esse modelo não tá aqui. Deixa eu espetar meu HD aqui. Deixa eu ver quantos polígonos tem esses modelos que eu falei pra vocês. Eles são uns modelos bem pesadinhos. Deixa eu ver quantos polígonos tem nele. Deixa eu fechar isso aqui. É, eu acho que a garota com a mochila nas costas é mais pesada do que a outra. Eu acho. E deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o. Onde é que tá esse negócio? Garoto com mochila, garoto com mochila, garoto com mochila. Beleza. Outra coisa que eu tô fazendo, eu tô usando partícula para cabelo, tô fazendo um monte de coisa dessas. Pois é, mas não precisa 2 milhões, cara. 2 milhões é coisa demais. 2 milhões é coisa demais, gente. Não precisa mesmo de chegar nesse valor. É, deixa eu ligar aqui as subdivisões, porque eu tô usando, se eu não me engano, eu tô usando Simplify. E eu quero ir para o modo objeto.
Essa coleção é a coleção do Rig? É, beleza. Cara, olha só. Esse modelo, o modelo dela com todos os detalhes, o modelo dela com todos os detalhes tem 890 mil. É, não, gente, renderizado isso aqui é outra coisa. Isso aqui é Durepox de Blender, galera. Isso aqui é Durepox de Blender. Então, essa é que é a visão sólida mais tosca. Olha só, é tudo modelado, os buraquinhos, velho, do sapato é modelado. Você tá entendendo? Tipo, a costura é modelada. Não sei se vocês conseguem ver, mas o nível de doença é o seguinte. Tipo, a linha costurada é modelada. Cada dente do zíper é modelado. Entendeu? Então, olha as linhas de costura da mochila. Olha a abertura da mochila e o zíper lá dentro. Bernardo, por enquanto não importa tanto a técnica. Eu quero que vocês observem o nível de detalhe que esse modelo tem. Tá? Esse é o foco. Porque a técnica depois a gente entra nessas coisas. Pois é, então ela tem cada cílio, entendeu? Tipo, cada cílio é um pelo. E isso aqui, como eu falei, ó, o celular, ó, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Cada dentinho da conexão é modelado, gente. Entendeu? Então, tipo, olha o tanto de corte pra curva. E olha que cagado que é isso aqui, ó. Olha que zona que é essa merda, velho. Tipo, isso aqui podia ser aqui bonitinho e tal, mas, cara, não faz diferença. Não faz a menor diferença. Pois é, do jeito que saiu, ficou, entendeu? Do jeito que saiu, é isso aí. Esse é o ponto. Esse modelo não deforma e ele funciona no render. Se ele não deforma e ele funciona no render, então ele está pronto. Entendeu? Se você não tem uma topologia boa, você não põe o wireframe no seu portfólio. Esse é que é o macete. Se o seu wireframe não é tão bom quanto sua imagem renderizada, então você não põe o wireframe. Você põe o wireframe quando o seu wireframe é bom. Entendeu? Se o seu wireframe ficou foda, você vai lá e publica ele. Mas não precisa. E cara, olha só, esse celular aqui, ó, ele tem 2350 triângulos. Num celular, que é um detalhe. Que é um detalhe. O que eu mais gostei de fazer nesse modelo foi o sapato, cara. Eu adorei fazer o sapato. Muito massa. Tipo, as borrachinhas são tudo coladas. Tipo, tem as plaquinhas de pano. Foi muito bom fazer. Meio que dá pra ver no render, cara. Tipo, tanto que eu gostei de fazer o. Meio que dá pra sacar, entendeu? Tipo, se for ver aqui, ó, no modelo final, dá pra perceber que, tipo assim, eu gostei de fazer, que tá cuidadinho, sabe? Tem as costurinhas, tudo e tal. Pois é. Então, o que que eu quero que vocês entendam sobre a modelagem high poly? Né? Do que eu tô falando aqui?
Porque eu vou passar as teorias sobre as técnicas, essas coisas. A primeira coisa que não é tão importante é como que você chegou no resultado quando você está lidando com high poly. O Bernardo comentou, por exemplo, array curva para fazer repetição. Array curva é um ótimo jeito de fazer repetição. Mas às vezes você fez a repetição só duplicando. E tá tudo bem, porque não é sobre isso, entendeu? Modelagem de high poly é sobre o resultado independente do número de polígonos. Então, esse barato é o que a gente está procurando nessas aulas de modelagem high poly. Ou seja, como que eu chego num resultado de contagem alta de polígonos sem estressar, entendeu? Sem, tipo assim, o tanto que meu computador der conta, o tanto que eu conseguir fazer. Lembra, coleções vão te ajudar a lidar com muito peso, tá? Se você tem que lidar com várias peças pesadas, você pode sempre separar em coleções que ajuda demais. Eu tenho uns trabalhos que eu fiz profissionais que eu tive que fazer exatamente isso. Exato, exato. Isso vale para jogo também, viu, Diego? Isso vale para qualquer coisa do entretenimento. Não importa o que é, mas o que parece ser. Você pode levar essa regra para vários setores do entretenimento que funciona demais, demais. Então aqui, ó, deixa eu abrir só a outra personagem. Eu quero ver como é que tá a contagem de polígono delas. Eu quero mostrar uns detalhes também dela modelado. De novo, essa é uma aula mais para mostrar sobre o que a gente está falando nas próximas aulas, tá? Não é nem tanto sobre fazer. A próxima aula minha vai ser sobre os modificadores e, né, como que a gente vai usar os modificadores para cada situação, assim. Então eu quero abrir a outra personagem que eu não faço a menor ideia de onde é que ela tá. Esse aqui é uma doença diferente da outra. Por que essa é uma doença diferente da outra? Por causa do cenário. Na hora que a gente pensa no cenário desse aqui, é que o bicho pega. Deixa eu ver se eu... Eu tô no modo pose? Não, né? Tá tudo trancado. Peraí. Tá tudo trancado, é isso que tá acontecendo. Aí. Deixa eu mostrar o nível de doença aqui desse modelo. A fenda do parafuso é modelada. A fenda do parafuso é modelada. Então, aqui, ó, todo detalhezinho do telhado, cada tilezinho do chão, tudo é modelado. Cada tijolinho lá atrás, cada detalhe da grade. Isso é porque gente, essas coleções é porque esse projeto é do Blender antigo. E o Blender antigo ele não tinha coleções. Na hora que você abre um arquivo do Blender antigo no Blender novo, ele faz esta merda aqui, ó. Isso é porque o Blender antigo ele tinha automaticamente 20 coleções. E olha que beleza. Isso é do Blender 79, né? E aí, automaticamente ele tinha 20 coleções. Aí a vida passa a ser essa daqui, né? Tipo, você tem que lidar com 1 milhão de coleções. Pois é, pode. Não, eu não tô falando que deve, mas pode. E porque pode ser modelado, eu acho que por causa da coisa do mapa de normal, gente, eu não sei se vocês entenderam, mas o fato de eu poder pegar um modelo absurdamente elaborado e só carimbar o mapa de normal no modelo low poly libera tanta coisa, sem contar que você pode carimbar também em modelo 2D. Você pode pegar um modelo 3D e carimbar numa imagem.
e usar isso como tile 2D. Eu estou fazendo isso agora. Minha vida esse semestre é fazer tile de jogo. Deixa eu abrir aqui. Vocês não viram não, tá, gente? Qualquer coisa. Tá vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo esses modelinhos aqui, ó? Esses modelos aqui é para gerar, na real, esses desenhos, tá? Ou seja, aquele modelo é para gerar esse desenho, certo? Esse desenho vai receber esse mapa de normal aqui, ó. Tá compreendido? Esse mapa de normal aqui está sendo usado no motor 2D para mudar a iluminação do que acontece. Deixa eu mudar aqui a textura desse cara aqui. Para que o tile 2D reaja à luz. Então, apesar de ser 2D, vai reagir à luz. Entendeu? E isso tem muito valor para atmosfera, acabamentos, gestão de relevo. Por exemplo, nesse jogo eu vou realmente conseguir mostrar que o player está chegando de lado num objeto. Pois é. É um rolê. Exato. Isso aqui, ó, pra vocês terem ideia, o que eu tô levando para lá é só essa imagem. Né? Ou seja, eu tô levando só a imagenzinha. Ficou com esses artefatos, não, mas. Eu desculpe. É... Deixa eu conferir aqui, eu acho que eu deixei. Depois eu penso nisso. Mas o fato de eu poder ter muito relevo mesmo, num modelo, e esse modelo, mesmo monopólio, ele carregar todo esse relevo num jogo, isso libera muito quem está criando o conteúdo. Ou seja, você fala assim, não, cara, é por isso que escultura passa a ser um negócio muito interessante, muito viável. Você pode falar pro cara, esculpe cada músculozinho do seu personagem, que isso vai aparecer no jogo. Se você esculpir a textura da pele, vai aparecer no jogo, sabe? Se eu der um zoom e tiver uma imagem do mapa de normal da textura da pele, vai aparecer. Então meio que vale a pena para ter um acabamento de alto nível, vale a pena trabalhar com uma quantidade de informação muito alta. Tá? Vale a pena trabalhar com uma quantidade de informação muito alta. O que eu tenho que ficar atento na hora que eu estou fazendo é, se eu criei uma quantidade de informação que é impossível de editar, ou seja, que é impossível de editar, ela começa a perder valor. Então, eu tenho que ponderar o que eu estou fazendo. Ou seja, mesmo no high poly, mesmo na escultura, eu tenho que ter um certo nível de ponderação. E qual que seria a ponderação? É aonde eu estou realmente modelando e aonde que eu estou entrando com modificadores. Ou seja, é isso que a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Aonde que vale a pena cortar até ter o detalhe e onde que vale a pena entrar com essas informações aqui. Tá? Boa parte do que a gente vai fazer com high poly, na real, boa parte do que a gente vai fazer com high poly vem praticamente todo desse cara aqui, ó. Tipo, esse cara aqui, ó, é um bom teste de resistência, né? E ele cria um número de cortes grande
no seu resultado final, mas ele não afeta tanto o seu modelo base. Então dá para fazer umas estruturas muito boas. Dá pra fazer umas estruturas muito boas com um modelo muito capenga, cara. Com um modelo bem horroroso, na verdade. Deixa eu dar um. Então, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem 278 mil triângulos. Tipo, esse cara aqui. Então, assim, a gente continua tendo que ponderar algumas coisas, porque talvez não faça diferença o nível 3 pro nível 4, sabe? Talvez no nível 3 com shade smooth já seja bastante. Né? E se eu fosse modelar isso aqui direto, ele ia ser muito denso, tá vendo? E eu ainda posso pegar isso, ou seja, eu ainda posso pegar esse modelo e depois vir esculpindo nele. Né? Ou seja, eu ainda posso pegar esse modelo que eu fiz, high poly, e vir esculpindo nele. Ou seja, acaba que é uma boa a gente começar pelo high poly. Acaba que é uma boa estratégia, tá? Então, vocês vão organizar para mim um arquivo, tá? Vocês vão organizar o arquivo para mim. E aí, a partir desse arquivo organizado, a gente vai começar a construir o modelo high poly usando os recursos de modelagem. Na semana que vem, as aulas são sobre os modificadores. Provavelmente a aula de quinta mesmo são sobre os modificadores. E como que eles podem ser usados para criar conteúdo. Tá? Então eu devo gastar a aula da semana que vem de vocês com um pouco de teoria ainda. Né? Para a gente poder começar a criar esses modelos com um acabamento um pouco mais interessante do que você já tem, né? A partir do que você já tem, tá? E aí na virada da semana, ou seja, tipo no fim de semana para segunda-feira, eu subo a aula sobre, eu faço uma gravação sobre parte desse conteúdo também, né? Ou seja, eu gravo sobre a preparação de arquivos, sobre o PEC e gravo uma introdução aos modificadores e ao que a gente vai usar para HighPoly, tá? Se der tudo certo, provavelmente na semana que vem vocês já conseguem tipo, produzir esse modelo high poly, pelo menos começar a produzir ele sem muito problema, tá? Eu vou olhar, provavelmente eu vou olhar esse arquivo no meio do processo de modelagem, Patrick. Eu não digo antes não, porque eu não faço a menor ideia do que vocês vão fazer durante a semana. Então, e todo mundo pode começar a modelar se quiser, eu não estou vigiando ninguém, mas com certeza eu vou ver no processo. Assim, eu não quero ver esse arquivo só depois que vocês estiverem lá na frente na modelagem, eu quero ver o quanto antes. Diego, tanto faz. Eu acho que duplicar um modelo capenga para fazer outro modelo capenga é meio foda, né? Então, se você começar do zero, tem chance de você pegar esse modelo que está meio zoado né? Na verdade, toda pergunta que vocês me fazem que parece que vocês querem cortar caminho, eu falo, esse negócio não vai dar certo, eu já tive lá. É... Então, assim, se der certo, deu certo, mas se não der certo, não pode ter preguiça de fazer, entendeu? Se deu certo, se você pegou o modelo, duplicou, editou e ficou legal, massa. Mas a chance dele ficar meio capenga, porque você lembra como é que foram os modelos mês passado? Você lembra como é que a gente fez eles? Eu não tô com muita fé de que vai rolar de só editar eles, não. Acho melhor você tentar acostumar com a ideia de que você vai ter que fazer um modelinho por conta. Você entende o que eu tô falando?
Mas tenta, arrisca. Não fica sem tentar, não. O mais importante é tentar. Tá? O mais importante é que vocês tentem, tá? Eu não quero cortar a asa de ninguém, não. Tá? Mas basicamente o que a gente vai ver aqui é modelagem sem limites, tá? Entendeu? Então até a próxima, até chegar na retopologia e no low poly, a gente tá vendo modelagem sem limites. Então se aventurem aí no Blender se quiserem, tá? Sem problema. E aí semana que vem eu vou passando essas coisas da modelagem, o que que pega com essa modelagem, né? E como que a gente pode fazer esses modelos high poly, tá? Antes de ir para as esculturas mesmo. Tá? E mesmo quem vai para a escultura, lembrando que às vezes você vai fazer a escultura em cima do seu modelo high poly. Às vezes você não vai fazer a escultura do zero. Tá? Tranquilo? Para todo mundo? Ah, e lembrando mais uma vez, essa aula que eu estou gravando ela sem cortes e sem edição. E eu vou subir mais tarde pro meu canal do YouTube para caso se alguém tiver perdido ou alguém quiser ver de novo, tá? Eu vou fazer isso toda a aula, mesmo que eu fale uma bobagem enorme. Eu não tô nem aí pro que é meu filme, estamos todos em casa. E vocês não aparecem, né, nessa gravação, não aparece o bate-papo de vocês, então vocês não queimam o filme, só eu. E aí eu tenho que aprender, gente. Essa primeira aula eu ainda não sei fazer isso, mas eu tenho que aprender a repetir a pergunta como vocês fazem antes de responder ela aqui no vídeo, porque eu esqueço de ler a pergunta e ela ficar sem contexto. Então, se alguém estiver vendo o vídeo e estiver estranho ainda, eu tô aprendendo, foi mal. Eu preciso do dinheiro. Pois é, a vida é assim. Não, eu falo o nome de quem fez a pergunta, porque aí a pessoa lembra da pergunta que fez, né? Pelo menos. Mas eu não falei que ninguém fez nada errado, não falei. Se tiver falado também, é a vida. A gente pede desculpa na próxima edição. Bom, então no mais, gente, olha só. Um bom final de semana pra vocês. Bom final de semana pra vocês. Semana que vem a gente dá sequência nisso. E a gente aproveita e conversa. Eu vou descobrir se é só matéria do pivô também, se a gente conversa sobre TIs e TCCs também, tá? Tem mais pra vocês? Eu vou cortar o vídeo agora que eu não vou ficar gravando minhas despedidas todas, não.